Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão. É uma grande satisfação tê-los aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou Bruno, sou estudioso da Bíblia. Vamos hoje ver uma parábola muito interessante, muito conhecida também, a parábola do trigo e do joio, que aparece no Evangelho segundo São Mateus. Antes que eu esqueça, se por acaso você que está assistindo o vídeo não é inscrito ainda, se inscreva, isso ajuda o canal, faz com que o YouTube divulgue o vídeo para mais pessoas. Mas vamos lá, vamos ver então o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, primeiros versículos 24 a 30, e depois nós vamos para os versículos 36 a 43, que descrevem a ocasião em que o próprio Senhor Jesus dá a explicação para a parábola. Como eu sempre faço, após a leitura, eu vou fazer comentários a respeito. Então, a parábola do trigo e do joio, versículo 24. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Na hora, porém, em que todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi-se embora. E quando o trigo cresceu e começou a criar grão, apareceu também o joio. Os servos do pai de família foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Disse-lhes ele: um inimigo é que fez isto. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Vamos lá então para o versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e os seus discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do reino tudo o que causa escândalo e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É essa a parábola, a conhecida parábola do trigo e do joio, uma parábola repleta de significado, muito importante, muito marcante, né? Então vamos tecer alguns comentários. Jesus refere a si próprio como o Filho do Homem. Isso aparece em várias passagens da Bíblia, né? Então, o Filho do Homem, quer dizer, o Senhor Jesus, semeia a boa semente, e o demônio semeia
a má semente. Nesse mundo, todos nós sabemos, nesse mundo há muito conflito e há muitos escândalos. É um mundo em que há muito conflito. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, estão os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus, e os filhos do maligno, ou seja, os filhos do demônio. Mas o que se diz aqui é que esse conflito todo, e todos esses escândalos, todas essas maldades, iniquidades que nós vemos, que isso não vai durar eternamente. Isso vai durar por algum tempo. Até que tempo? Nós não sabemos. Mas vai durar até o tempo do Apocalipse, até o tempo do fim do mundo. Mais adiante nós vamos ter a oportunidade de fazer vídeos também sobre o Apocalipse. No tempo do Apocalipse, no tempo do fim do mundo, então o Senhor Jesus enviará os anjos que vão fazer a ceifa. E todos os filhos do maligno serão ceifados e mandados para o Hades, para o inferno. É o lugar onde há pranto e ranger de dentes, onde há choro e ranger de dentes. Às vezes se traduz de uma maneira, às vezes se traduz de outra forma. Essa expressão é a expressão típica para designar o inferno, o Hades. E, então, retirando-se todos os filhos do maligno, os filhos de Deus, os justos, resplandecerão e se regozijarão neste novo mundo maravilhoso que vai surgir, o mundo de Deus, o mundo de Deus Todo-Poderoso. Então, é isso que a parábola nos conta, né, com uma clareza extraordinária, né, uma clareza incrível, mais claro impossível. De alguma maneira, se faz referência nessa parábola ao conceito da predestinação, que é um conceito sobre o qual São Paulo falou bastante nas suas epístolas. É um conceito sobre o qual nós vamos nos deter em outros vídeos. De alguma maneira, o conceito da predestinação está inserido aqui, porque se fala de filhos de Deus, filhos do reino e filhos do maligno, né? Eles vão crescendo juntos. O joio é uma erva daninha. Os filhos do maligno são colocados como joio. O joio é uma erva daninha, é uma praga na plantação e tem um aspecto semelhante ao aspecto do trigo. Porém, o joio não dá frutos, os frutos são maléficos, são venenosos, são realmente daninhos, né? Então, essa é uma explicação. Jesus gostava muito de falar por parábolas, e os próprios apóstolos e os próprios discípulos não entendiam muito bem, não discerniam muito bem o significado das parábolas. Então, ele reservadamente depois falava aos apóstolos e discípulos o significado das parábolas. E aos demais ele deixava daquela forma, porque muitos daqueles ali não eram pessoas destinadas a conhecer o significado das parábolas, que eram pessoas com coração duro, como nós vimos em outros vídeos, pessoas que tinham coração duro, os ouvidos, elas mesmas não queriam ouvir com os ouvidos, não queriam ver com os olhos, né? Então ele dava os ensinamentos de uma tal maneira que os ensinamentos chegassem a quem eles tinham que chegar, mas de uma tal maneira que não chegassem a todos. Porque ele próprio sabia que ali no meio da multidão havia filhos do maligno também, né? Pessoas que não estavam dispostas a conhecer nada, que não estavam dispostas a entender nada, a receber ensinamento nenhum. É por isso que ele gostava muito de falar por parábolas. Falava essas parábolas para algumas pessoas que podiam parecer completamente incompreensíveis ou completamente enigmáticas, mas não para todas as pessoas, né? Não para todos. Enfim, essa é a mensagem que nós temos para hoje, né? O texto sobre o qual eu queria refletir, né? Sobre o qual eu queria conversar com vocês.
Se vocês quiserem fazer alguma indagação, usem aí os comentários. Eu acho uma parábola muito rica. Peço a vocês que depois releiam, reestudem, né? A releitura de trechos da Bíblia nos acrescenta muito, né? Ou revejam o vídeo e é isso aí. Se você gostou, meu amigo, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva se não for inscrito. Seguimos juntos, se Deus quiser. Senhor Jesus os abençoe. Seguimos juntos.